Fala, Doc! Dando sequência aí ao módulo de infecções na ortopedia, eu, Leonardo Berto, vim conversar com vocês agora sobre o tema artrite séptica, que é um tema muito importante na nossa prática clínica, tanto para o clínico geral que está atendendo na emergência, quanto para o ortopedista, certo? Então, o que vamos abordar nessa aula de hoje? Vamos abordar principalmente a definição, as vias de contaminação, os fatores de risco para a infecção, a epidemiologia da lesão, a fisiopatologia e os principais patógenos associados, os diagnósticos clínicos laboratoriais, exames de imagem e o tratamento. Então vamos lá. Trouxe uma questão para vocês pararem, refletirem, tentar responder antes da aula e depois da aula, né? Então pausem o slide na sequência, tentem resolver e depois a gente retoma nessa questãozinha até daqui a pouquinho. Vamos lá. E o que é uma artrite séptica, Doc? É uma invasão bacteriana no espaço da articulação. Resumindo, tem bactéria na articulação, um bicho lá dentro da tua articulação, certo? Essa é a definição na lata. Quais são as principais vias de contaminação? Como que essa bactéria chega na articulação? A principal via é a hematogênica, igual na osteomielite. Lembrar que tem uma bacteremia, o paciente tem uma bactéria circulando no sangue. Geralmente essa bactéria ela vem secundária a alguma infecção das vias aéreas superiores. Pode ser também por amidalite, por otite, por infecção dentária. E aí essa bactéria vai atingir a corrente sanguínea e vai se instalar em alguma articulação. Pode ser também por inoculação direta. O que é isso? Quando a gente pega aquela bactéria que está lá fora e coloca dentro da articulação. Isso pode ocorrer por trauma, por cirurgias prévias, por alguma punção articular, pode ter sido por corticoide ou não, ou por contiguidade. O que é isso? Contiguidade é quando continua a infecção. Então imagina, você tem uma osteomielite e essa osteomielite vai ascendendo na região metafisária, na região da região da articulação. Pronto, se desenvolveu. Ou por erisipela, né? Então o paciente tem uma infecção cutânea, essa infecção cutânea vai se desenvolvendo até que em algum momento pode atingir a articulação. E essas vias de contaminação mudam um pouco em decorrente da idade. Lembrar que a formação dos vasos na região epifisária, metafisária em pacientes com idade inferior a 2 anos é um pouquinho diferente de idade superior a 2 anos, né? Então, em pacientes com idade inferior a 18 meses ou 2 anos, os vasos se conectam, né? Passam pela fise, então há essa comunicação, o que propicia uma maior possibilidade de artrite séptica quando há um acometimento ósseo. E em maiores de 2 anos, a fise, né, a placa de crescimento, já funciona como uma barreira óssea. Então a bactéria não vai conseguir passar para o outro lado, né? Isso já fica mais difícil. Então quais são as metáfises que que são intraarticulares, certo? Quais são elas? A região do rádio proximal, essa região aqui. A região do húmero proximal. A região do fêmur proximal. E no tornozelo, tá? Essa imagem do Tadian, que é um livro de ortopedia pediátrica, certo? E quais são os fatores de risco para desenvolver a artrite séptica? Existem vários, né? Pacientes com extremos de idade que não têm um sistema imune muito favorável, pacientes com artrite reumatoide, pacientes com artrose, pacientes com próteses articulares, pacientes com comorbidades como diabetes mellitus, alcoolismo, pacientes que foram submetidos à infiltração com corticoide intraarticular, né, porque esse pertuito, né, da agulha pode ser também um ponto de contaminação, e pacientes com baixo nível socioeconômico. Isso é um dado importante, né, porque é algo que foge um pouco da caixinha. Então, pacientes com baixo nível socioeconômico também estão incluídos como um fator de risco. Isso até pode ser pegadinha de questão, né? E quais são os principais pacientes acometidos? São os pacientes adultos, tá? Diferente da osteomielite, predominantemente em adultos, né? Mas quando há o acometimento de artrite séptica em crianças, essas lesões são muito mais graves, porque nas crianças, quando há uma destruição articular, acaba virando uma tragédia, porque há uma deformidade angular associada, o paciente vai ter uma morbidade muito grande como sequela, por isso que o clínico tem que estar sempre atento a essa possibilidade lá na emergência. Lembrar que é muito mais comum que osteomielite, né, em adultos, então nem se fala.
O sexo masculino, mais uma vez, é o sexo predominante na proporção de 2:1. E nas crianças, essas artrites sépticas vão acontecer principalmente em pacientes com idade inferior a 2 anos. Né? 70% ocorrem entre 1 mês e 5 anos, certo? Metade dessas crianças ocorrem antes dos 2 anos. E quais são os membros, as articulações mais acometidas? São as articulações de carga, quadril e joelho. Quadril e joelho. Colocar na cabeça essas duas articulações que são as mais acometidas. Né? Depois vem tornozelo, depois vem outras articulações. Vamos lá, Doc. E como que isso acontece? Qual que é a fisiopatologia? Então, o paciente estava lá com uma otite, né? Um exemplo, e aí essas bactérias atingiram a corrente sanguínea, acabaram se instalando, né? Invadindo a cavidade sinovial. Uma vez que elas invadiram a cavidade sinovial, nosso corpo vai tentar trazer uma resposta para isso. A sinóvia vai acabar sendo infiltrada por leucócitos, né? Células de defesa, e com isso vai começar aquela guerra e vai haver a destruição da cartilagem articular. Vai começar em 2 dias da infecção. Então vai haver várias séries de enzimas, né? Lembrar que é um tiroteio, né? Enzimas, nosso corpo tentando matar. E isso vai destruindo a nossa articulação mesmo, nosso corpo em conjunto com a bactéria. Com o passar do tempo, vai haver a destruição da superfície articular por essas enzimas, por citocinas inflamatórias. E se o processo continua, vai haver a destruição completa da cartilagem articular em 4 semanas, né? Botei a caveirinha aqui para vocês se lembrarem. Em 4 semanas já era, tá? Perdeu a articulação. Tempo de tratamento é vida da articulação também. Ó, um dado muito interessante é que 25% das crianças faz bacteremia ao escovar os dentes. Né? Então, um ato tão simples como esse pode trazer uma bacteremia, certo? E olha a importância, o impacto que pode acontecer, né, caso haja o acometimento de uma artrite séptica. De 25% a 50% dos pacientes com artrite séptica acabam com perda irreversível da função articular. Você já pensou se perder uma articulação? Quão grave é isso? E a cada 10 pacientes, até 5 podem ter uma lesão irreversível. Então, por isso que o clínico tem que estar sempre ligado com uma luzinha ali quando chega um paciente com suspeita de artrite séptica. Vamos lá, lembrar da cronologia. Botei uma caveirinha aqui para vocês se lembrarem que o tempo é vida da articulação. Então, em 8 horas da infecção, o paciente já vai ter alterações, principalmente na matriz extracelular, né, com degradação dos glicosaminoglicanos. Em 48 horas, degeneração dos proteoglicanos. E aí já começam alterações irreversíveis, né, coisas que não tem mais volta. Né? Em 2 a 3 dias, vai haver alteração da destruição da cartilagem e essas alterações já começam a ser perceptíveis com 4 a 6 dias da infecção. Né? Em 9 dias vai haver a destruição do colágeno e em 4 semanas destruição total com subluxação e osteomielite da articulação. Né? Então é uma tragédia. 1 mês mudou a vida da pessoa completamente. Né? Quais são os principais patógenos? Né? Em todas as faixas etárias, salvo adultos sexualmente ativos, o Staphylococcus é o principal agente etiológico. Então, na faixa etária pediátrica, ali, o Staphylococcus entra no ranking, aí, no primeiro colocado. Em segundo colocado é o Streptococcus do grupo A. E aí, esses patógenos são predominantes de forma diferente em relação à idade. Por exemplo, em neonatos. Há também esse acometimento com Staphylococcus e Streptococcus. Em pacientes com até 5 anos, há um perfil também de acometimento por hemófilos influenza, apesar de que esse tipo de infecção vem diminuindo por conta da vacinação. E um outro agente é a Quinguela, né, que também é um diagnóstico diferencial. E aí, em adultos sexualmente ativos, lembrar do gonococo, pensar naquele amiguinho promíscuo. Trouxe aqui o Stifler para vocês se lembrarem, né, de um garanhão ali ou daquela moça mais saidinha. Lembrar que em 75% dos casos de pacientes sexualmente ativos é a gonorreia que vai trazer essa artrite séptica. Mas olha como é curioso, pacientes com gonorreia só 3% fazem artrite séptica. Então, mas dos que têm artrite séptica, 75% é por gonococo, certo? Esse acometimento geralmente é poliarticular, ou seja, acomete várias articulações. Pode ter sintomas como rash papular associado
né? As culturas frequentemente são negativas, o PCR pode ou não tá alterado, e nesse caso a evolução normalmente é favorável e pode-se considerar que não vai ser necessária uma cirurgia, né? Uma artrotomia, abrir a articulação. Então costuma resolver muito bem com ceftriaxona, mas em alguns casos pode ser necessária a abertura. Eu já vi uma abertura de articulação por conta de gonococo. Quais são os principais patógenos, então, em pacientes adultos que não têm idade sexualmente ativa ou não estão mais ativos aí nesse meio? Então, é o Staphylo aureus, mais uma vez, pacientes bacilos gram-negativos ou streptococo. Lembrar que em quadros sépticos por Staphylococcus aureus, né, é uma tragédia, geralmente é muito mais grave e pode acontecer em pacientes imunossuprimidos, lembrar de pacientes hemofílicos, pacientes com artrite reumatoide. Mais uma vez, aí, o principal agente etiológico em pacientes com lúpus e pacientes com anemia falciforme é a salmonela, lembrar da maionese. E em pacientes usuários de drogas intravenosas é a pseudomonas, lembra da pseudemônia. Vamos lá, Doc, qual que é a clínica? Como que esse paciente chega na emergência para nós? O paciente vai apresentar dor intensa na articulação, aumento do volume articular, calor, rubor, edema. Então, são todos aqueles sinais, né, flogísticos que vêm acompanhados de uma infecção, só que na articulação. E o principal sinal que acende um alerta extremo para nós na emergência é o bloqueio articular. Perde a mobilidade do movimento da articulação. Então, isso é o mais importante. O paciente chega, a gente avalia ali, o paciente já está com edema, está com calor, mas não consegue mexer nada, ele não tem tolerância para mexer, a gente chama de bloqueio articular isso. Ponto. Bloqueio articular igual a vamos puncionar esse paciente. Né? Outros sintomas são a claudicação e o paciente pode apresentar sintomas sistêmicos como febre, queda do estado geral, irritabilidade, anorexia. Quais são os exames laboratoriais que vamos solicitar frente a esse tipo de caso? Hemograma, assim como a osteomielite, a leucocitose pode vir normal. VHS, né, e o PCR são as provas inflamatórias. O VHS é bom para o controle de infecção mais tardia, né? Então, assim, ele normaliza em 3 semanas e o PCR é melhor porque a gente consegue ter um maior controle da doença, que o exame tende a se normalizar em até 1 semana, caso não tenha nada errado. Então, imagina assim, o paciente está em tratamento, a gente faz o PCR ali com 2 dias, está um valor X. Fez em 1 semana, está o mesmo valor, é um sinal que não está dando certo, né? Então, a gente acende um alerta aí para a gente mudar a terapêutica. Outros exames adicionais. A hemocultura é muito importante, então o paciente suspeito de artrite séptica faz a hemocultura já na admissão, ela vai ser positiva em 30% a 60% dos casos, então nos traz uma luz aí para o agente etiológico. E o melhor de tudo é a punção articular, certo? Então, suspeitou de artrite séptica igual a punção articular antes de iniciar um antibiótico, certo? Então, vai lá, punciona, coloca uma agulha na articulação, aspira aquele conteúdo e manda para análise e depois começa o antibiótico. Aí Kocher, né, estabeleceu alguns critérios para facilitar o diagnóstico da artrite séptica. E quais são esses critérios? Inicialmente foram 4 e posteriormente foi adicionado um novo critério. Então, são 3 laboratoriais de início, né? Então, paciente com VHS acima de 40, leucócitos acima de 12 mil e o PCR acima de 20. Um sintoma constitucional que é a febre acima de 38 graus e a incapacidade de tolerar o membro. Então, olha só estatisticamente a diferença de probabilidade de ter artrite séptica com os critérios. Com 0 critérios, 0,2%, 1 critério, 3%, 2 critérios, 40% e 3 critérios aí já vai acima de 90% de chance de ser uma artrite séptica, né? Aí já acende uma luz aí pro cirurgião. Além disso, a análise do aspecto macroscópico e microscópico desse líquido puncionado é muito importante. Lembrar que o líquido pode ter várias características e nas infecções vai haver então um acometimento de leucócitos, né, naquele aspecto do líquido, com um predomínio de polimorfonucleares,
E a coloração geralmente é uma coloração mais opaca, ou seja, o líquido já é mais turvo, não é algo tão cristalino assim quanto, vamos imaginar assim, um líquido sinovial que é parecido com xixi, tá? Falando assim de uma forma mais simples. Outros exames de imagem que podemos lançar a mão é a radiografia, que não vai ter alteração nenhuma em estágios iniciais, só em estágios mais tardios, quando já há um acometimento articular, aí vai aparecer no raio-x. Ultrassom é um exame importante e a gente deve fazer, via de regra, na articulação contralateral também para comparar, fica mais fácil. Uma desvantagem que é operador dependente, né? Então depende muito do ultrassonografista. É um exame fácil, é um exame de fácil execução, é barato, né? E ele pode guiar a punção também. Então, se tiver um ultrassom de fácil acesso, é uma estratégia interessante. Outros exames, a cintilografia é um exame também interessante que vai mostrar uma área de hipercaptação na inflamação. A tomografia é mais sensível que a radiografia, porque ela vai mostrar alterações ósseas de forma mais precoce. E a ressonância pode ser útil quando o diagnóstico é mais difícil, né? Pode-se utilizar a ressonância para delimitar bem ali a região e ver também se não tem uma osteomielite associada. Chegamos então com esse paciente com dor, com bloqueio articular, a gente chegou no diagnóstico, meu Deus, é uma artrite séptica. E aí, o que a gente tem que fazer? Atenção, porque é uma emergência médica. Existem poucas emergências médicas na ortopedia, o pessoal até brinca um pouco com isso aí, né? Mas a artrite séptica é uma delas. Então, essa aula é muito importante para qualquer médico que esteja atendendo na emergência, né? E quais são os princípios do tratamento? Drenagem, posicionamento do membro de forma adequada, né? O membro em repouso, e antibiótico-terapia. Devendo ser essa antibiótico-terapia endovenosa, geralmente por 1 semana, podendo variar em alguns casos, e via oral por 3 semanas, né? Então, geralmente é em 4 semanas o curso do tratamento com antibiótico-terapia, vai ser monitorado por exames e com a clínica, e geralmente os antibióticos mais utilizados são oxacilina, gentamicina e, no caso de artrite séptica por gonococo, a ceftriaxona. E aí, como é que é feita essa punção? Eu trouxe essa imagem do Campbell, que é o nosso livro base, mostrando ali como que aonde que a gente punciona normalmente a articulação, né? Bem nessa região aqui mais lateral, superolateral do joelho. E é isso aí, gente. Voltando então agora naquela questão do início da nossa aula, vou ler devagar para vocês, tá? É uma questão difícil, não é uma questão fácil, é uma questão de residência médica para a prova de reumatologia, tá? Não é de uma residência de modo geral. Paciente de 50 anos do sexo masculino com diagnóstico de artrite reumatoide há 5 anos em uso de metotrexato e prednisona, certo? Então, o paciente vem para consulta queixando-se de dor no joelho direito, iniciada há 4 meses. Relata ainda febre baixa, intermitente e perda ponderal de 3 kg. Ao exame nota-se edema com derrame, calor e limitação do movimento no joelho. Tem dor à palpação nos punhos, mas sem edema ou calor. Qual a provável etiologia da artrite e conduta apropriada? Então, olha só, é um caso interessante, né? Já que o paciente é imunossuprimido, né? O paciente faz uso de corticoide, o paciente tem sintomas constitucionais, tem febre, tem perda ponderal, né? Então tem sintomas sistêmicos e clinicamente ele apresenta uns sintomas muito significativos, mas o principal de todo é limitação de movimentos do joelho direito. Lembrar do bloqueio articular, certo? É isso que o examinador quis avaliar. E aí, qual que é a principal etiologia? Uma artrite infecciosa, o paciente já tinha outra comorbidade, mas vem com sintomas constitucionais, então é uma artrite infecciosa. E a ideia é fazer antibiótico-terapia empírica, né? Se funciona e depois começa a antibiótico-terapia empírica, né? Essa questão deu margem para dúvida da letra D, que é a artrocentese do líquido sinovial, mas sempre tem que pensar no antibiótico, tem que estar como uma das respostas do antibiótico, certo? Trouxe alguns flashcards para treinarem os critérios de Kocher para artrite séptica. Lembrar então da febre, da incapacidade de tolerar o membro, VHS acima de 40, PCR acima de 20, leucocitose acima de 12.000.
Qual que é o principal organismo infeccioso mais comumente encontrado na artrite séptica em usuários de drogas intravenosas? Pseudemonias, lembra? Na osteomerite foi a mesma coisa. E qual que é o principal organismo infeccioso mais comumente encontrado na artrite séptica em crianças? É o Staphylococcus aureus, certo? Qual que é o principal organismo infeccioso nos adultos com idade sexualmente ativa? O gonococo, lembra do Stifler, promíscuo. E na prática clínica, eu trouxe essas imagens de radiografias de um paciente com esqueleto imaturo, então uma criança, né, com um quadro de desenvolvimento da artrite séptica. Então, olha só, nas imagens iniciais, observem bem essa articulação, certo? Em todas as imagens. Essa articulação, nas imagens iniciais, não está tão acometida, não dá para ter uma noção muito boa desse acometimento. E olha no estágio final, né, ali depois de 4 semanas, o que aconteceu com a articulação? A articulação foi toda comida, né? E inclusive o quadril ficou subluxado. Compara com esse outro lado aqui, né, com o contralateral. Olha a diferença. Isso vira uma tragédia na vida dessa criança. Vai ter uma morbidade muito grande como uma sequela disso. Por isso que tem que acionar um alerta aí quando você suspeita de artrite séptica. Então, resumindo a aula, qual que é a definição? Invasão bacteriana no espaço da articulação. As vias de contaminação principais é hematogênica, número 1, né? Pode ser por inoculação direta ou por contiguidade. Quais são os fatores de risco? Artrite reumatoide, osteoartrose, baixo status socioeconômico e extremos de idade. Na cronologia, é importante lembrar que as primeiras alterações ali já na matriz extracelular vão ter com 8 horas da infecção. Lembrar que com 4 dias já vai ter destruição aparente, clinicamente, dessa articulação. E com 4 semanas, aí, tragédia total, perdeu a articulação. O principal patógeno, né, é o Staphylococcus aureus, mas em pacientes com idade sexualmente ativa é o gonococo, Stifler, tá lá. Em pacientes usuários de drogas é a pseudemonias, né? E em pacientes com lúpus ou artrite reumatoide, a salmonela. A clínica, o que é mais importante? Dor, edema e o bloqueio articular, essas são as palavras-chave, bloqueio articular. E pacientes com idade, extremos de idade, a clínica pode ser mais frustra. Laboratórios, então hemograma, VHS, PCR, hemocultura e lembrar de fazer a punção articular. Então, suspeitou de artrite séptica igual a punção articular ou abrir a articulação, certo? Quais são os critérios de Kocher? Febre acima de 38 graus, incapacidade de tolerar o membro, VHS acima de 40, leucócitos acima de 12.000 e o PCR acima de 20. Esse dado entrou depois. E o tratamento? Emergência médica. Tem que se drenar a articulação e iniciar com antibiótico terapia empírica e repouso do membro. Então, gente, muito obrigado, né? Essa foi aí a segunda aula do módulo de infecções na ortopedia, artrite séptica. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Muito obrigado. Valeu, Doc.